Olá pessoal, então só para fechar o ciclo de refrigeração por absorção, então vamos falar do ciclo de água e brometo de lítio, né? Então a gente estava até então focado no amônia e água. Então, devido à característica do brometo de lítio dele ser não volátil, né? Tanto é que quando ele está puro ele é um sólido, então é um sal, né? Ele fica uma solução somente com uma quantidade suficiente de água. No gerador, quando tem a geração do vapor, o único fluido que tem vapor gerado é a água, né? Então ele não tem necessidade da torre de retificação e o deflegmador, né? Então o ciclo dele é aquele ciclo que a gente viu lá no início do capítulo 5, né? Que é o ciclo mais básico de um sistema de refrigeração por absorção. Onde tem desse lado aqui como se fosse o sistema de compressão mecânica, né? Condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Aí aqui tem um absorvedor, bomba, trocador de calor, gerador e uma expansão aqui para fazer a perda de carga do líquido solução fraca da pressão de condensação até a pressão de evaporação, né? Aí esse sistema, né? Então ele é um pouco mais comum de aplicação para sistema de ar-condicionado, né? Por exemplo, em alguns shoppings usa esse tipo de sistema. Ele tem a desvantagem devido à baixa pressão de trabalho, né? Então, se vocês lembram lá, as curvas têm, assim, para ter temperatura mais baixa de evaporação, né? Precisa de uma pressão bem baixa também, né? Então, ordem de 6 kPa, coisa assim, até, então, abaixo de 10 kPa, né? Aí fica meio, tem duas desvantagens nesse aspecto, né? Uma é relacionada com o volume específico, né, da fase de vapor, que fica muito elevado. Então, para uma dada massa, uma dada vazão máxima, você precisa de equipamentos grandes, né? E outro aspecto é relacionado com eventual vazamento, né? Então, se tiver algum furo ou alguma coisa assim no sistema, ao invés de ter vazamento do fluido, que aí só seria necessário fazer a completação, né? Nesse caso, vai ter entrada de ar atmosférico no sistema, né? Aí, então, o ar atua como contaminante, aí prejudica o desempenho, né? Principalmente nos processos de transferência de calor, que aí fica uma fase não condensável, né? Mas, tirando isso, a eficiência dele chega a ser até um pouco maior do que a eficiência do ciclo de amônia e água, né? Então, fica como exemplo aí para vocês, fazer a solução igual a gente fez lá no exemplo de amônia e água, né? Aí para um sistema um pouco menor, né? Ao invés de lá estava com 350 kW, né, de capacidade de refrigeração, aqui é 3.5, então é 1 TR. Temperatura de evaporação em 10, temperatura de condensação de 50, T1 que está aqui de 40, T3 está aqui de 80, temperatura de geração de 90, né? Então vai ser a temperatura do 4 aqui. Saturação nos pontos 3, 4, 8 e 10, propriedade para todos. Aí então pede-se a propriedade para todos os pontos, M ponto para todos os pontos, o COP, a eficiência, né? Então compara com o COP do ciclo reversível. E o consumo de vapor, né? Então vamos considerar que esse QG aqui, né? Essa fonte de energia térmica no gerador é proveniente de um vapor. Então um vapor, sei lá, uma indústria, uma planta industrial que gera vapor, utiliza uma parte dele nos processos, aí tem uma quantidade de vapor saturado lá que não seria utilizado, né? Então pode ser utilizado aqui no gerador, por exemplo, né? E qual que é a vazão máxima de vapor necessária para acionar o sistema, né? Aí só para ajudar na solução, conforme a gente já tinha até visto, né? Aí dá para fazer a estimativa do entalpia do vapor de água, como sendo 2501 mais 1,86 T, isso aqui em graus Celsius, né? Aí aqui para ajudar na solução, no ponto 7, considera que o vapor está saindo na temperatura do gerador também, né? Aí você consegue determinar o estado no ponto 7. E igual, então vai ser igual a temperatura no ponto 4, né? Então temperatura no ponto 7 e no ponto 4, ambos 90 graus, né? Então pode assumir isso daí para fazer a solução. Então beleza, então agora a gente encerra o ciclo por absorção e na próxima aula a gente inicia ciclos com criogenia, né? Então até lá.